Queridos irmãos e irmãs, semana passada nós fechamos o ciclo da Páscoa com a celebração de Pentecostes. Portanto, nós estamos vivendo agora um tempo novo da igreja, chamado tempo comum. E nós vamos caminhar até o final do tempo comum, com uma grande solenidade que encerra esse tempo, onde nós vamos lá dizer assim: Cristo é Rei do Universo. E aí nós vamos iniciar de novo o Advento. Porém, dentro do tempo comum, nós temos algumas festas, solenidades, que falam do mistério de Deus. Uma delas é a de hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. Ali no Concílio de Nicéia, 325, de Constantinopla, esse dogma da Trindade foi estabelecido como dogma. Como Trindade, ela existe desde sempre, desde a eternidade. Não existe uma data de nascimento e nem de fim, porque Deus é eterno. Ele não é criado, Ele existe antes de tudo. Assim é a Trindade. E esse mistério, então, nós estamos celebrando hoje. Quinta-feira que vem, nós vamos celebrar outro, o corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi. No final do mês, celebraremos o Sagrado Coração de Jesus. E vamos encerrar o ano com Cristo Rei do Universo, que a gente já fez a alusão. Talvez hoje, esta solenidade pode para alguns tornar difícil compreender o mistério. Porém, esse não é o caminho. Nós não precisamos compreender tudo. A Trindade é para ser amada, adorada. As leituras de hoje, se a gente fosse fazer uma divisão não muito correta, nós dividiríamos a primeira leitura para o Pai, a segunda para o Filho e o Evangelho para o Espírito Santo. A primeira leitura é do livro dos Provérbios. E a centralidade dessa leitura é falar da sabedoria de Deus. Ela fala que Deus foi criando. Deus Pai é criador. Ele cria. Hoje nós estamos celebrando a festa de um único Deus. Um Deus. Nós só acreditamos num único Deus. Porém, é um Deus em três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira leitura, é Deus Pai que cria através, vamos dizer assim, da sabedoria de Deus. Ele vai criando e ele diz assim: a sabedoria estava do meu lado. Eu criei o firmamento, criei a terra, o mar. A sabedoria já existia. Quem é a sabedoria de Deus? É o Filho Jesus. Portanto, o Pai é criador, mas Ele não cria só, Ele cria de modo trinitário. Cria através do Filho, através do Ruá, que é o sopro do Espírito Santo. Ele até tem uma imagem aqui, nesta leitura, muito bonita, dizendo assim: eu estava ao seu lado como mestre de obras, ao lado do Pai. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença. Uma das imagens da Trindade, não sei se vocês já viram, é uma ciranda. É a Trindade como se fosse movimentando de modo circular, dançando. A ciranda
mostrando a Trindade. Aqui é uma imagem muito singela de o Pai criando e como essa criança contemplando tudo que o Pai faz, brincando de uma maneira leve e sadia, acompanhando tudo que é criado. Depois, na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver o Filho. Quem é o Filho? No Filho nós conhecemos o mistério de Deus. Ninguém nunca viu o Pai. Será que Deus tem rosto? Qual é o rosto do Pai? Qual é o rosto do Espírito Santo? Para nós, essa festa de hoje, ela é muito significativa, porque ela nos remete à imagem do Divino Pai Eterno como está ali. Não é que Deus tenha aquela fisionomia, nós sabemos que não é isso, mas para a nossa paróquia do Divino Pai Eterno, a imagem da Santíssima Trindade é muito sagrada, né? Mas nós conhecemos o rosto através de Jesus. Jesus é o Deus, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. Quando Jesus se fez carne, homem, ele revelou o rosto do Pai. Para nós a Trindade está em toda a nossa vida. Quando nós somos batizados em nome da Trindade. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para que nós somos batizados na Trindade? Ao batismo inicia a minha vida em Deus. Eu me torno filho de Deus para quê? Para seguir os passos de Jesus. Quem vai me conduzir no batismo? O Espírito Santo. Se eu fui batizado para me tornar de Deus, para onde que eu vou? Nós esperamos que o batismo nos leve para o Pai. Olha que caminho bonito. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para viver como filho, conduzido pelo Espírito e chegar um dia à casa do Pai. Quando você se confessa, o Padre te absolve como? Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que perdão, nós recebemos o perdão do Pai, o perdão do Filho e o perdão do Espírito Santo. Ah, Padre, é ter esse perdão? Não, é um só, é o perdão de Deus, mas é trino, é de modo trinitário. Toda vez que nós iniciamos uma oração, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo o que nós fazemos também é assim, de modo trinitário. Então a segunda leitura mostra Jesus, o mediador entre nós e o Pai. Ele faz essa mediação. Ele faz a mediação sendo misericordioso. Ele faz a mediação perdoando os nossos pecados. Ele faz essa mediação dando-se em corpo e sangue na Eucaristia, e assim por diante. Jesus é o mediador. E no Evangelho, Jesus dizendo que Ele vai se despedir, que nós ainda não compreendemos tudo, mas Ele vai enviar o Espírito da verdade. Portanto, nós conhecemos a verdade através do Espírito Santo. Veja, para o povo judeu, o número 3, que nós estamos falando de Trindade, é algo, os judeus, os números têm grandes significados, e o 3 é um deles. Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jonas ficou na baleia, por 3 dias. O 3 para o judeu significa durável, firme e por toda a vida. Os livros sagrados, a Torá, Nebiim e o livro dos escritos, os sapienciais,
são 3 também. Pedro nega Jesus 3 vezes e precisa ser perdoado 3 vezes. Por isso, então, também falamos assim de Trindade. Portanto, as festas mais sagradas para os judeus, eles têm que ir de modo obrigatório, pelo menos 3 vezes em Jerusalém. Tem muitas outras festas, mas da Páscoa, de Pentecostes e das tendas, são 3 festas sagradas para o povo judeu. E assim, nós hoje celebramos esse mistério. Quero recordar uma historinha de criança muito simples, de alguém que investigou a Trindade praticamente durante toda a vida. Um dos grandes santos da igreja, dos padres da igreja, bispo de Hipona, se chama Santo Agostinho. Ele tem muitos livros importantes, talvez o mais conhecido, chamado As Confissões, mas ele tem um outro livro chamado De Trinitate, sobre a Trindade. Agostinho, ele conta uma história para nós de uma experiência mística, porque ele era filósofo e era teólogo e queria entender a Trindade, como nós às vezes queremos. E a visão mística que ele teve naquele dia foi de uma criança, e ele aparece, Agostinho, vendo a criança numa praia, e a criança fazia um buraco na areia da praia, e com um baldinho ela ia no mar, enchia o baldinho de água e colocava no buraquinho, pegava a água do mar, colocava no buraquinho, pegava a água e colocava no buraquinho. Santo Agostinho ficou incomodado e falou para a criança: o que você está fazendo? E ela disse: eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho. O Agostinho, racional, talvez como nós, disse para ela: minha criança, é impossível colocar o mar que é tão imenso dentro de um buraco que é tão pequeno. E a criança diz para ele: da mesma forma, Agostinho, que você quer compreender um mistério que não cabe na nossa cabeça, que é o mistério da Trindade. E ele percebe que aquela criança é um anjo que assim ajuda, vamos dizer assim, a entender o mistério. A água nós podemos contemplá-la em 3 estados: líquido, água, sólido, vamos chamar de gelo, e o gasoso, o vapor. Vamos chamar a água do Deus Pai, que cria. A água em forma de gelo, o Deus Filho, no caso sólido, aquele pregado na cruz, que não desiste da sua missão. E a água em forma gasosa, o Espírito Santo. Ela mudou de estado, mas continua sendo água. Assim também é a Trindade. Que Deus nos ilumine nesta solenidade tão importante para nós, porque a Trindade é a melhor comunidade. Na Trindade nós não encontramos divisão. Trindade se tem comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém se preocupa em superar o outro ou aparecer mais, porque tudo é feito em comunhão, em conjunto. É unido, é unidade. Tudo que é contra é ao contrário da Trindade. Ela é comunhão, ao contrário é divisão. Ela é união, ela não dispersa, ela congrega, ela une. Portanto, Trindade não tem um pouquinho de amor, mais ou menos. Ela é puro amor. O amor do Pai, o amor do Filho, gera o amor que é o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que a gente se permita agora cantar um refrãozinho que para essa missa seria essencial. Ajuda o padre aqui. Ó Trindade, vos louvamos,
vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça nossa comunicação contra toda a tentação da ganância e do poder. Nossas bocas gritem juntos a palavra do viver, a palavra do viver. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça nossa comunidade.